Are you ready? Feels good. Você está no canal Shaolin Japan, seja muito bem-vindo. Aqui é Márcio falando com você mais uma vez. Lembre-se, se não faz parte da família Shaolin ainda, se inscreva no canal agora, deixe seus comentários, deixe seu like. Não custa nada para você, né? Mas é o seguinte, vamos lá. Tóquio bate mais um recorde, ou seja, bate o recorde diário de infectados por coronavírus nesta terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Em plenas Olimpíadas, o número de aumento de pessoas infectadas está aumentando, junto com o número de pessoas já vacinadas, o que contradiz muito a expectativa. Os especialistas dizem que isso é natural, né? Diz que é natural, porque só Deus sabe, eles não explicam o porquê. Mas acredite-se que ainda daqui até o final de novembro, setembro, esses números ainda vão se multiplicar várias vezes. E que não é para ter preocupação, porque as coisas estão andando de acordo com o planejado. Planejado? Estranho isso, né? Mas a governadora de Tóquio, Koike, disse que as pessoas com mais de 65 anos que já estão completamente, ou praticamente 100% das pessoas acima de 65 anos já tomaram as 2 doses, já estão vacinadas, e apenas 2% dessas pessoas, dessa faixa etária, está se contaminando no momento, ou seja, de hoje, ou na última semana, o levantamento deles. Então, o necessário daqui para frente é que as pessoas com menos de 65 anos se vacinem, procurem continuar mantendo o distanciamento social, higienização e o uso de máscara. Porém, não é bem assim que acontece todo dia. A gente já vê muitas pessoas sem máscara na rua, porque o calor no Japão está insuportável. E o Japão também, vocês sabem, que enfrenta o problema com a insolação e desidratação. E as pessoas usando máscara, elas terminam ficando mais sensíveis a poder ter aí um quadro clínico de desidratação. Então, de qualquer maneira, se não mata o corona, mata a insolação não, a desidratação, né? Ou seja, o Netsho, que chama aqui no Japão, né? Então aqui vamos à notícia que foi publicada pela revista Alternativa no dia de hoje. Oficiais de Tóquio confirmam nesta terça-feira, dia 27, o registro de 2.848 novos casos de Covid-19, o maior número já registrado, anotado pela capital até o momento, ultrapassando o maior registro até então, de 2.520 infectados, segundo a emissora de televisão estatal japonesa NHK. O número dessa terça-feira também ficou bem distante do registrado no mesmo dia da semana passada, que foi de 1.461 casos. Além disso, o número de pacientes graves chegou a 82 pessoas, sendo a primeira vez que ultrapassou o número de 80 desde 18 de maio. Nas Olimpíadas, o número de pessoas infectadas pelo coronavírus e envolvidas diretamente com as Olimpíadas continua aumentando, publicou o Kyoto News. Mais sete pessoas testaram positivo para o vírus, incluindo 2 atletas estrangeiros, elevando o total no mês para 155 pessoas contaminadas entre organizadores da competição e pessoas envolvidas com a competição, informou a organização nesta terça-feira. Entre os atletas está um tenista holandês que está hospedado na Vila Olímpica. Os demais são dirigentes ligados aos Jogos, um contratado e um membro do comitê organizador. Este número não é somado aos dados que o governo de Tóquio divulga regularmente. Então, esses 2.848 mais esses 7 seriam o número oficial. A Polícia Metropolitana de Tóquio informou separadamente que 3 policiais que trabalhavam na segurança das instalações olímpicas antes do início dos Jogos testaram positivos também. Agora são 12 os policiais infectados. A polícia destacou que 40 pessoas que compartilharam instalações com eles estão isoladas de quarentena, esperando os resultados para ver se o bicho vai pegar ou não.
Então vamos aqui a alguns detalhes. Vamos começar aqui pela última notícia, que 40 pessoas estão em quarentena para ver o resultado, se vão se contaminar ou foram contaminadas por essas pessoas que compartilharam as instalações com eles, com os policiais que foram infectados. Então, veja bem, existem casos de pessoas que vocês sabem que moram na mesma casa, são da mesma família, compartilham o mesmo espaço, banheiro, cozinha, quarto, sala de estar, comem usando os mesmos pratos, os mesmos talheres, bebem usando os mesmos copos e um pega e os outros terminam que nem se contaminam, nem passa perto. Por que será tudo isso? Não é verdade? Mas aqui as pessoas que compartilharam instalações com eles estão isoladas. O número que a Organização Olímpica apontou são 155 pessoas entre atletas e membros das comitivas. 155 falhas, então, vamos dizer assim. 155 fiascos, vamos dizer assim. 155 absurdos inexplicáveis. Por quê? Porque, como eu digo sempre, o cara tem que se vacinar no país dele, tem que estar em dia com a vacina, tem que ter o passaporte da vacina, tem que ter feito 2 exames no período de 2 semanas lá no país deles antes de embarcar. Chega no Japão, bimba, o cara pega a coroa. Alguém pode me explicar isso daí? Né? Significa que vacina e testes e mais testes não servem para absolutamente nada e fica a prova de que você está sendo enganado. Por falar em sendo enganado, Pé de Cana, JP, seguidor do meu canal, comentou comigo que ele usou um termo assim que, né, se for levar o pé da letra a gente termina se ofendendo, mas eu entendi direitinho o que ele quis dizer, que eu não estou imune porque me vacinei. Bom, na verdade, Pé de Cana, eu me vacinei hoje, dia 27, terça-feira, e eu não me vacinei para buscar a cura, tá? Eu não estou falando aqui que eu estou buscando a morte, que eu estou querendo fazer uma eutanásia, né? Que eu estou querendo fazer uma eutanásia. E também não estou querendo dizer que estou querendo fazer uma eutanásia de tabela, indiretamente, né? A questão é a seguinte, minha esposa tomou a primeira vacina, tomou a segunda porque ela quis tomar, certo? Então, se nós sabemos que provavelmente isso aí não serve para nada e que provavelmente a gente vai ficar mais vulnerável ao vírus agora do que antes, eu pensei comigo, de que me adianta eu me salvar e não salvá-la? Então, se quando casamos fizemos o acordo de que estaríamos juntos na riqueza, na tristeza, na alegria, na pobreza e aquele blá 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 todo lá, eu falei, não, eu vou tomar, eu vou encarar o que tiver que acontecer com ela, que aconteça comigo também. E foi por isso que eu resolvi tomar a vacina. Eu tenho consciência absoluta de que não serve para nada, tá? Se servir é muito pouco. Perguntei para a médica, não soube me responder. Se a vacina tem que ficar a 75 graus Celsius negativo, como é que as seringas estavam depositadas em cima da mesa, sendo que a temperatura ambiente dentro do hospital, ou da sala onde eu estava tomando a injeção, era de apenas 24 graus positivos, né? Não corre risco dessa vacina não fazer efeito, não corre risco de danificar o conteúdo da vacina. Qual que é o problema? E, além disso, haviam outras 10 pessoas, mais ou menos, que tomaram junto comigo nessa clínica, e uma delas já era a segunda vez, e ela alegou que na primeira vacina, ela começou a sentir, depois de 4 horas de tomar a vacina, ela começou a sentir muitas dores no braço. Ela estava dirigindo e não conseguia nem virar o volante. A febre diz que chegou a 38,9 graus e, enfim, como eu disse para vocês no vídeo passado, no Japão eles dão um remedinho que é para você combater as dores no corpo, que podem vir depois, e também a possível febre. E ela disse que teve que tomar os 2 comprimidos porque não aguentou. E como ela está com medo de que desta vez fique pior, ela pediu mais remédio. Outras pessoas alegaram que teve uma outra mulher que alegou que o marido também tinha tomado e ontem
e hoje está com 39 graus de febre em casa e muitas dores no corpo e não conseguiu se levantar. Então, gente, fica a pergunta, não entendo mais nada. Não sei se eles fazem isso justamente para criar dúvida e pânico na cabeça da gente, ou se realmente nem eles sabem o que estão fazendo. Mas se você parar e pensar, alegaram que o vírus não era resistente ao calor. Tanto no Brasil como agora aqui no Japão, os números estão subindo junto com a temperatura. E pior, né? Juntamente com a vacina que deveria estar imunizando as pessoas e não está imunizando. Então fica a contradição aí de Ministério Público, não, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, todo mundo deveria se apresentar e explicar os motivos na ponta do lápis, né? Para que não houvesse mais pânico e mais desistências, né? Acho que foi a Maria Rita que falou para mim no canal que no Japão não é obrigatório tomar vacina, e o Pé de Cana também falou para mim, e que se a minha firma está obrigando a fazer isso, eles estão totalmente equivocados. Sim, é verdade, totalmente equivocados, e eles não têm o direito de fazer isso porque a decisão é única e pessoal. Você pode tomar se quiser e pode não tomar se não quiser. Mas vocês sabem muito bem como é que funciona a coisa no Japão. Eles podem renovar o teu contrato e podem não renovar o teu contrato. Se você tem um contrato fixo, eles podem buscar uma causa, uma justa causa, criar uma situação que te envolva num justa causa e bye bye, meu amigo. É isso que eu digo para vocês. Eu, não pelo emprego, não fiz pelo emprego, eu fiz para acompanhar a minha esposa, caso ela tenha alguma reação, caso ela vai ficar mais vulnerável, como eu acho que nós estamos mais vulneráveis a partir do momento que tomamos a vacinação, porque o vírus já incorporou, né? Então, eu acredito que eu quero estar no mesmo barco que ela, tá? Então não é em busca de salvação, não é em busca de imunização total, porque eu sei que isso não existe. Mas eu achei engraçado lá no hospital que teve uma senhora que ela estava tão ansiosa, tão afobada para tomar a vacina, que ela tropeçava nas coisas, batia, não sabia onde sentar, derrubou meio mundo lá, e na hora de tomar a vacina, e tropeçou na cortina. Ansiedade, parecia que se não fosse naquele momento que ela tomasse a vacina, ela ia morrer. E adivinha, aí se todo mundo sentado ali esperando os 15 minutos para ver a reação da vacina no organismo, e adivinha só. Aí começou os papos, eu perguntando para a mulher, mas você tomou ontem, essa é a sua segunda dose, então a da vez passada você ficou ruim, como é que foi? Foi só a dor no braço, a febre também? Ela falou, tive febre também, febre alta, foi terrível, e eu tô com medo que dessa vez seja pior. Aí essa mulher que tava toda ansiosinha para tomar um negócio, começou a ficar branca, mano, começou a ficar transparente. Eu olhei e falei, que pena, né? Tá vendo? Ansiedade, o que dá? Eu tomei sabendo os riscos que eu tô correndo. Eu tomei sabendo o objetivo que eu tenho para tomar essa vacina. Fazer parte do mesmo barco que a minha esposa já faz. Ela tomou a decisão de tomar. Eu tinha tomado a decisão de não tomar. Porém, eu vou acompanhar ela na decisão dela, tá, gente? Então não é por querer ser melhor que os outros, não é por medo de perder emprego, nada disso. Simplesmente para poder acompanhar. E vocês sabem que no Japão, né, tá acabando o estoque das vacinas. É possível que, de repente, essas vacinas sejam temporariamente interrompidas. Por quê? Porque a Pfizer não está dando conta de entregar. As outras agências não estão dando conta de entregar. E por isso que o Bolsonaro não queria assinar com a Pfizer. Porque ele não queria correr esse risco. Alguém aí que está assistindo agora se habilita a comprar as coisas que eu tenho para vender, sabendo que eu só vou te entregar se... Bom, primeiro o dinheiro tem que cair na minha conta, tá, gente? Tô vendendo um monte de coisa aí. Quem quer comprar? Hein? Paga primeiro e eu vou te entregar se eu tiver tempo. É assim que funciona com a Pfizer. E por isso o Bolsonaro foi contra a agilização de fazer o contrato com a Pfizer. Então, a Pfizer está pressionando, ela quer vender. Então, quando a Rede Globo anuncia lá os e-mails que receberam, foram tantos e-mails avisando, foram tantos e-mails explicando, o Bolsonaro não quis saber, a comitiva não quis saber. E daí?
E daí? Tô te falando, tô te vendendo um monte de coisa aqui. Tu deposita o dinheiro na minha conta, se eu tiver tempo eu te entrego, beleza? E aí fica a pergunta, e se não tiver? Então as lacunas teriam que ser preenchidas antes de assinar o contrato. E era o que o Bolsonaro queria. E é o que a Globo parece que não tá nem aí. E quando a Globo entra falando vamos vacinar, e que eu falei pra vocês, mais medo eu tenho, né? Principalmente quando é o Jornal da Globo e o seu Dr. Wim Bonner, né? Wim Bonner, né? Porque nem dá nem... Bom, vocês sabem, né? É o pior jornal, telejornal da televisão brasileira hoje, viu? O pior. Bom, gente, então era essas notícias que eu queria dar pra vocês, né? 2.848 novos casos em plena caminhada de vacinação, né? Já vacinou praticamente 100% dos idosos, ou seja, acima de 65 anos. Está vacinando a classe agora, né? Acima de 40 anos, porém, tá aberto para quem quiser vacinar, quem conseguir se vacinar, porque continuam os mesmos erros, os mesmos problemas. Você quer fazer o registro, não consegue. As linhas sempre ocupadas ou já estão esgotadas a quantidade de vacinação que eles têm, de vacinas que eles têm disponível. Então fica sempre aquele negocinho de empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá. Sorte ou azar, só Deus vai saber. Eu tomei hoje, vou tomar a segunda dose daqui 2 semanas e vamos ver o que vai dar. Fazem aproximadamente 6 horas que eu tomei a vacina, mais ou menos 6 horas que eu tomei a vacina. Até o presente momento eu tô com uma pequena dorzinha no braço, né, uma pequena incômodo, né, no braço, mas nada que vem aí me fazer ficar preocupado. Então, gente, isso é o que eu queria falar para vocês hoje. A situação do Japão está criticamente crítica, porque os números estão a subir e o calor também vai subir. E, aliás, tinha um taifu que ia passar para taifu. Vocês já sabem, né? Já cansei de falar taifu, tufão. Taifu em japonês, tufão. E não é tsunami, é tsunami, tá, gente? Então, já que estamos entrando em aulinha de japonês aqui, só para fechar o quadro, eu vi no The Voice Brasil Kids alguém falando que otaku é quem gosta de japonês e da cultura japonesa. Pô, gente, não vamos pegar palavras de culturas estrangeiras e transformar no que a gente acha que é, né, meu? É igual o caso do tsunami, é tsunami, não tsunami. Tsunami, como eles falam, né? Porque T muda, né? Tsunami, não é tsunami, não é tsunami, é T, S junto, tsunami. E otaku são aquelas pessoas que não gostam de se misturar. Na verdade, seria praticamente um antissocial, porque são pessoas resguardadas, não são comunicativas. Elas gostam de estudar, gostam de ficar em casa assistindo televisão, desenhando, escrevendo, ou seja, tem os seus hobbies bem fechadinho para elas, né? Elas vão para a escola, vão trabalhar, voltam, mas gostam de se fechar em casa. Eu até tenho uma amiga que o esposo dela se aposentou e não sai de casa para nada. Esse é chamado otacão, né? Não é nem otaku, esse é otacão. Porque o hobby dele agora é ficar gravando filme o dia inteiro em vídeo, em fita VHS, tá, gente? Então, deixado aí a dica de como é que funciona. Se você tiver aí alguma outra explicação de o que significa otaku, você pode explicar pra galera aí nos comentários. E não se esqueça, vacinação ou não, isso depende de você. Na minha opinião, no ponto de vista do Shaolin, é o seguinte, é mais fácil eles te contaminarem agora, já que a epidemia, a pandemia não conseguiu contaminar todo o globo como eles queriam, é mais fácil eles propor uma vacinação e contaminar todo mundo através da vacinação. Aí depois o que vai acontecer? Eles têm os antídotos? Não, tem, não se preocupa que eles têm os antídotos. Só que daí vai começar a custar dinheiro, aí vai começar a custar tempo em tempo, você vai ter que se vacinar para poder segurar o bichinho que já está implementado dentro de você, tá? Essa é a minha opinião, ninguém é obrigado a acreditar nisso, pelo contrário, eu desejo que eu esteja totalmente errado, eu quero estar totalmente errado, porque, infelizmente, o ponto de vista do Shaolin olha pro fluxo, o fluxo está levando para essa direção.
Já saíram as pedras da Georgia, vocês sabem, né? Explicando que a população deve ser reduzida em mais de 90%, porque senão o planeta não vai aguentar. Existe a teoria das conspirações de que os anjos caídos estão voltando, né? Ou que os ETs estão voltando para atacar a Terra e acabar com a humanidade, mas ninguém te conta que parece que houve aí um acordo com ET e humanos, que eles cuidariam do planeta, iam tomar conta disso, tomar conta daquilo, que iam evoluir mais rápido. Me parece que não cumpriram muito com isso. Também existe o lado que diz que tem uma confederação intergaláctica, que uns querem proteger a Terra e outros querem destruir. Não. Eu estive perguntando para um japonês essa semana, ele disse que é o seguinte: eles querem tornar o planeta um lugar melhor. Por isso, hoje, aqui na Terra, já existem vários extraterrestres que estão misturados com os seres humanos comuns e que buscam a melhoria de vida para o ser humano. Aí eu fico me perguntando, melhoria de vida para o ser humano? Quando a gente engorda um gado, a gente quer fazer o que mesmo com ele? Né? Só quer tirar proveito do bichinho. Não quer deixar ele viver livre. Você viu o filme do Amazon Prime, A Guerra do Amanhã? Não viu ainda? Então você não sabe o que está perdendo. Tem muita mensagem subliminar aí, inclusive a de que os extraterrestres nada mais são do que... Bom, aí você assiste o filme para ver, porque eles vão querer comer você. Tchau. Eu me pergunto, para que você precisa de um celular? Para que eu preciso estar aqui sentado falando para você? Para que eu preciso trabalhar? Para que eu preciso de casa? Antigamente a gente vivia dentro de uma oca, a gente caçava e era muito mais feliz. E hoje, com tudo que a gente tem, a gente só consegue ver o fim cada vez mais próximo. Então, para que serve? Qual a finalidade de tudo isso? É o que eu tenho estudado muito nesses últimos meses, nesses últimos anos. Qual é a finalidade de tudo isso? Para que serve tudo isso? Se no final tudo termina em sexo, barriga cheia, né? Comer demais. E eu não entendo, né? O ser humano, como animal, ele pensa em sexo de qualquer jeito. Porém, ele pensa em destruir, ele pensa em roubar, ele pensa que eu não sei... Bom, enfim, deixa pra lá que eu não quero mais saber o que eu tô falando aqui. Então, vocês parem e pensem um pouquinho. Existem várias teorias para várias coisas que estão acontecendo no momento. A maior delas, que está visivelmente explícita, é a redução populacional. Acabar com a pobreza, acabar com o sofrimento humano e blá, 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 blá. E para isso, qual que é a saída? Pois é, mas como é que os pobres vão tomar vacina daqui para frente se essa vacina passar a ser obrigatória para poder controlar o que já enfiaram dentro de você através da picadinha da abelha? E você vai precisar tomar o antídoto todo ano e ter que pagar uma fortuna para esse antídoto. Como é que fica? Quando inventaram o celular, internet, dá para você falar com todas as partes do mundo, né? Sem pagar nada, porque estava tudo incluído na taxa que você paga na internet. Eu pensei, esses caras são burros, né? Aí a gente vai deixar de usar telefone? Cartão para ligar pro Brasil? Mas isso é muito burro. Mas para e pensa. Você gastava em média, aqui no Japão, quem está no Japão, gastava em média 1 milhão de cartão para ligar pro Brasil, certo? Gastava aí uns 1 milhão para comprar revista, jornalzinho, fita para ver as coisas do Brasil por mês, certo? E aparelho telefônico em casa, residencial, fixo, ele gastava aí mais uns 1 milhão. Vai, 3, 4 mil no máximo ele gastava por mês. Família inteira. E a família inteira tinha acesso àquelas notícias que estavam disponíveis na época. Hoje, se uma família tem 5 pessoas, cada uma das 5 gasta pelo menos 10 mil, ou seja, 2 vezes mais do que uma única, que a família inteira gastava. Uma única pessoa gasta 2 vezes mais. Então, quer dizer, não é que eles são burros, eles são espertos demais. Eles sabem tirar o que a gente poderia estar guardando, o que a gente poderia estar economizando para um futuro. Futuro? Será que vai ter futuro? Bom, não sei. Mas então, entendam como que é? O que a gente pensa muitas vezes, que eles são burros e estão tomando na cachola, não. Eles são muito espertos, muito espertos. Agora, a 4G já está falhando no Japão. Por quê? Porque o interessante agora é meter 5G na galera. Mano, vamos pensar um pouquinho? Deixe seus comentários, deixe o seu like, compartilhe. Eu fui. Ó, Shaolin Japan tá lá no TikTok fazendo palhaçada, viu, gente? Escreve lá. Fui, tchau!